Eu nasci em Mariano Moro, no Rio Grande do Sul, e vim para o Paraná com 3 anos de idade. Vim com meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. Na comunidade, era o ano de 1968, meus pais eram arrendatários, trabalhávamos num terreno que era do meu tio, e ali a gente residiu por quase 20 anos. Foi um momento bastante difícil. Nós tínhamos muitas dificuldades, meus pais trabalhavam na roça, um trabalho que desde pequena eu também aprendi a fazer. Meu pai, além do trabalho na roça diretamente, também ele cortava lenha e a lenha também era uma das formas de conseguir uma renda. A minha família, tanto a minha mãe quanto minha irmã, sempre tiveram bastante problemas de saúde. Todo o medicamento, toda a consulta médica, ela precisava ser paga, ela precisava de dinheiro para poder ter esse atendimento. E aí a forma que meus pais achavam, uma foi com a venda do leite, onde a gente tirava o leite e o meu irmão vinha a cavalo vender o leite na cidade. O sítio que a gente morava ficava próximo da cidade, cerca de 4 quilômetros. E também, com meu pai, eu vim muitas vezes trazer lenha. Meu pai cortava lenha, a gente carregava na carroça, e eu vim com meu pai, saía do sítio com a carroça carregada de lenha e vinha para a cidade para vender a lenha. Era uma das formas de conseguir um recurso a mais para poder comprar os medicamentos e pagar as consultas que a gente precisava para minha mãe e para minha irmã. No final do dia, meu pai vinha trazer a lenha, vender a lenha na cidade, e aí a gente ficava na casa do meu tio. Na época, na comunidade que a gente morava não tinha energia elétrica ainda, e aí meu pai, com a minha mãe, comigo, com os meus irmãos, a gente ficava na casa do meu tio assistindo televisão. Era uma novidade, porque nós não tínhamos lá no interior. Então a gente adorava quando o meu pai falava que naquele dia ele iria para a cidade levar a lenha e que todos nós iríamos juntos e iríamos então passear na casa do meu tio, porque a gente sabia que ia assistir televisão. Então era uma época que pouca gente tinha televisão, e a gente ficava muito feliz. Na volta, nós voltávamos os 4 irmãos deitados na carroça, e com meu pai e com a minha mãe, e meu pai e minha mãe sempre cantavam umas músicas com a gente cantava juntos. Sempre tivemos 12 ensinamentos dos meus pais, sempre tivemos cuidar muito das pessoas e amar muito, mas amar muito as pessoas incondicionalmente. Eu estudei na escola multisseriada da comunidade de Nova Seção, depois eu fiz meu ensino fundamental no Colégio Mário de Andrade. Eu vinha da própria comunidade que a gente morava, eu fazia esses 4 quilômetros a pé para poder estudar. E teve um período que eu fui morar com os tios para facilitar um pouco o estudo, porque a distância e as dificuldades eram grandes para vir todo dia da comunidade até o colégio. E esse período foi um período que, inclusive, eu trabalhei também como empregada doméstica, e depois que concluí o ensino fundamental, eu voltei para a casa dos meus pais para ajudar nos trabalhos da roça, porque naquele momento meus pais não tinham mais condições de continuar ajudando nos estudos, e eu precisava voltar para casa e contribuir com o trabalho da família. Eu queria muito voltar a estudar, mas só consegui fazer isso depois de casada. Depois que eu me casei, aí fiz o ensino médio. Inclusive, quando eu concluí o ensino médio, eu já estava grávida do meu primeiro filho, o Camilo. Logo na sequência, eu tive também a Giovana. Mas nisso eu já havia conseguido, então, concluir o ensino médio. Queria muito fazer uma faculdade, mas na minha cidade e próximo só tínhamos faculdades particulares. Na época não tinha ProUni,
Na época não tinha FIES, então eu não tinha como fazer uma faculdade. E nós não tínhamos condições de pagar a faculdade que existia na cidade, que era só uma faculdade particular. Então eu tive que adiar meu sonho de poder ter uma graduação, de ter um ensino superior. Eu tive que adiar por alguns anos. Aí sim, em 2001, eu assumi a Assembleia Legislativa como deputada estadual. Eu era a primeira suplente. E foi nesse momento que eu me desafiei. Eu sabia que eu tinha 2 anos, porque aquele mandato eu teria 2 anos. E eu me desafiei a fazer o vestibular, e eu fiz o vestibular para Ciências Políticas. Me sinto muito feliz por ter feito Ciências Políticas, porque é um curso que se identifica muito comigo. Eu escolhi justamente porque eu gosto muito de política. Foi bastante difícil, foram 4 anos que eu tive que conciliar bastante o trabalho na Assembleia Legislativa, trabalho na base, vindo para os municípios da região, voltando para a capital, e também tendo as aulas presenciais. Foram 4 anos que exigiu bastante, mas que valeu a pena. Eu sinto que o curso, hoje, ele me ajuda muito a compreender ainda mais a política. No ano de 85, eu me casei com o Justino, meu companheiro até os dias de hoje, e nesse ano a gente casou e fomos para o Piauí. Fomos para Teresina, onde residimos por 1 ano, e fomos fazer um trabalho social junto à Pastoral da Terra. E foi nesse trabalho que eu fui despertando o quanto é importante a organização do povo. Nesse trabalho na comunidade, um dos desafios que encontramos era com relação à água. Esse problema o Nordeste enfrenta até hoje. E essa comunidade só tinha água potável a cada 20 dias, quando então passava o caminhão-pipa levando água para as famílias. Nós fizemos muitas reuniões, nós fizemos abaixo-assinado e a gente conseguiu com que o caminhão-pipa passasse levando essa água uma vez por semana. Então para mim, foi uma grande realização e provou o quanto é importante a organização, o quanto tem força uma organização. Na volta do Piauí, em 86, eu fui convidada pela direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão para coordenar um trabalho com mulheres agricultoras. Um trabalho que ainda estava começando aqui na região sudoeste do Paraná e que foi muito importante. Ele se somou a um trabalho que já vinha acontecendo a nível de país, que era a organização e a luta pelos direitos previdenciários das mulheres agricultoras. Até então, o homem agricultor se aposentava aos 65 anos de idade e recebia meio salário mínimo. E a mulher agricultora, ela levantava, como é até hoje a realidade da mulher agricultora, levanta de madrugada. Eu falo sempre que ela também vai dormir de madrugada, porque ela tem todo o trabalho da casa, a preocupação com os filhos, a roupa, a casa para limpar, o alimento que ela prepara, e ela ainda tem todo o trabalho da lavoura. Então, esse trabalho nunca era, até a década de 80, até a Constituição de 88, não era reconhecido. E foi aí que houve, então, essa organização e juntos, tanto homens e mulheres, lutamos para que conquistássemos os direitos previdenciários. E essa foi uma grande conquista, não só para as mulheres, mas para as famílias. E junto com isso, as mulheres amadureceram muito. As mulheres tiveram voz, tiveram vez. As mulheres levantaram a autoestima, porque era um momento que estava sendo reconhecido o seu trabalho. O momento em que elas tiveram os direitos previdenciários, fez com que elas realmente se sentissem valorizadas. E eu falo que houve um empoderamento feminino, e no qual foi uma das grandes conquistas da organização de mulheres. A gente enfrentava muitas dificuldades. Uma era o que as mulheres enfrentavam muitas vezes nas suas casas, do companheiro, do seu esposo, entender a importância que tinha e a vinda dela para uma reunião que ela era convidada, uma reunião de mulheres. Por isso, tínhamos dificuldade de ter um número expressivo de mulheres.
mas muitas eram as mulheres que também faziam esse enfrentamento, e vinham da mesma forma, mesmo que o companheiro não concordasse, mas elas vinham participar das reuniões. As mulheres moravam no interior, tinham muita dificuldade de transporte, de poder chegar até a reunião e participar das reuniões que nós tínhamos. E muitas tinham apoio também do companheiro. O companheiro apoiava para que elas, porque entendia da importância que tinha a organização das mulheres. E uma das dificuldades que a gente tinha com relação ao transporte fez com que, me desafiou inclusive, com que eu aprendesse a dirigir. Eu aprendi a dirigir, tínhamos um Fusca, e esse Fusca era o nosso companheiro. Era o companheiro que a gente ia todo dia para as comunidades, que realizava reuniões com as mulheres. Inclusive a gente marcava 5 reuniões, 5 comunidades, e no Fusca então nós íamos 5 mulheres. Cada mulher ficava numa comunidade, como eu dirigia, eu ficava na última comunidade. Depois, quando terminava a reunião, ia voltando e recolhendo todas as companheiras que ficaram nas comunidades anteriores. Então, essa era a nossa forma de trabalhar, era a forma que tínhamos, né, de poder nos organizarmos, mas que valeu a pena. E a gente ia conciliando o trabalho e a família. Foi no ano de 88, nós tivemos o Camilo, nosso primeiro filho, e depois, já no ano de 90, nasceu a Giovana. Mas a gente continuou com o trabalho. Eu continuava fazendo as reuniões nas comunidades e levava eles pequenos junto comigo. As mulheres me ajudavam a cuidar deles, cada uma pegava um pouco no colo. Quando dormiam, eu colocava eles deitados nos bancos das comunidades em que a gente estava realizando a reunião. E eles estavam sempre acompanhando, cresceram me acompanhando sempre no meu trabalho. Por isso que sempre entenderam o propósito da nossa luta. Nessa caminhada, na grande conquista que nós tivemos, na questão dos direitos previdenciários para as mulheres, eu despertei para o quanto é importante a política na nossa vida. Na época, para poder fazer com que fosse para a Constituição esses direitos, nós tivemos que conversar com muitos deputados, nós tivemos que acampar em Brasília, e isso fez com que eu entendesse que realmente nós precisávamos de políticos comprometidos com a nossa causa, comprometidos com a luta, comprometidos com a causa dos trabalhadores e trabalhadoras. Em 1992, eu fui convidada pelo Partido dos Trabalhadores para disputar as eleições municipais como candidata a vereador. Foi um momento bastante difícil para mim. Eu, que já militava no partido, já tinha passado e feito campanha para muitos companheiros e companheiras, mas era diferente. E eu, naquele momento, eu levei um susto muito grande, pensei muito se eu respondia que sim. Mas pelas próprias mulheres, o trabalho que a gente fazia com as mulheres, elas mesmo nos questionavam que se a gente defendia que a mulher precisava participar mais da política, era um momento que eu deveria dizer sim e participar para representar todas essas mulheres. Claro que eu fiz uma conversa também com a minha família, sempre tive um apoio muito grande do meu companheiro, o Justino sempre me apoiou e me incentivava naquele momento, mas também tive uma conversa com meus pais, porque o meu avô, pelo lado materno, ele foi preso político, ele foi preso na ditadura e inclusive veio a falecer. Então essa questão fez com que a minha família por muitos anos não falasse de política e tinha medo da repressão. No momento conversei com a família, ainda com um pouco de receio, com um pouco de medo, mas entenderam que eu deveria aceitar, porque entendiam que eu tinha muito a contribuir ainda com o nosso município, com a nossa região. Em 1992, eu tive a felicidade de ser eleita vereadora. Foi a primeira vez que na Câmara de Vereadores tivemos a presença de mulheres. De lá para cá, participei de outras eleições e vim a ser eleita deputada estadual. Nós mulheres temos dificuldades de tirarmos um tempo para a gente mesma, principalmente porque a mulher se preocupa muito com a família, com os filhos, com a casa, com o trabalho e acaba não tirando um tempo para si mesma. E eu sempre incentivei muito o esporte e é na corrida que eu me encontrei. Por isso, eu disputei várias corridas, começamos sempre com um incentivo muito grande do meu filho, começamos
com 5 quilômetros, tivemos corridas de 10 quilômetros e agora me sinto sim, bem realizada por ter conseguido correr e chegar em primeiro lugar na minha categoria na Meia Maratona Internacional de Curitiba. Eu sou Luciana Guzella Rafaim, agricultora familiar, cientista política, mãe do Camilo e da Giovana, esposa do Justino. Sou uma mulher que aprendeu que não existe nenhuma conquista, por menor que possa parecer, que não seja fruto da organização, e por isso que eu continuo nessa luta.